Eu prego o Evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei um microfone como esse, pela primeira vez. Hoje eu estou com 40 anos, cara de 50, corpinho de 60. E você ri porque não é você que está aqui, né? Mas eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto sequer que Jesus tenha faltado à reunião. Eu vou falar de novo porque alguns não entenderam. Eu não me lembro de nenhum culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado. Ele é sempre o primeiro que chega e o último que sai. E só para te lembrar, a presença dele está aqui entre nós esta noite. Eu pedi para que o pastor Roberto Marinho, não é o da Globo não, é esse moço aqui, né? Eu dizia hoje ao apóstolo René que o Roberto morava nos Estados Unidos e trabalhava com o pastor Benny Hinn. Aí ele veio para o Brasil, desceu um degrau e veio trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Mas o apóstolo falou que é Benny. Como é que o senhor falou? Tem o rim, fígado. Lá é o Benny Hinn, aqui é o Benny Fígado, né? Vou pedir para que o pastor Roberto mude a música. Abrir a Bíblia no Evangelho de João é uma viagem. É uma viagem sem precedentes, para um lugar que quem chega nele não volta nunca mais. O Evangelho de João nos dá essa graça de irmos ao encontro da revelação divina. A história que eu passo a narrar aqui é uma história verdadeira, não é lúdica e nem história de carochinha. Há muitos e muitos anos atrás, naquela terra árida da Palestina, entre a Judéia e a Galileia, Jesus, amparado pela sua trupe e os seus 12 discípulos, está vindo de uma empreitada de evangelismo, onde o seu poder impactava as cidades. Eu imagino que ser um dos 12 devia ser algo fantástico. Pode imaginar acordar ao lado de Pedro, Tiago, João, André, e todo mundo com um sorriso colgate nos lábios e dizendo: ontem foi extraordinário. O cego viu, e o outro gritando: não, melhor que isso foi o surdo ouvir. E o outro dizendo: não, você perdeu o paralítico andando. E o outro dizendo: enquanto você foi fazer compra, o morto ressuscitou. E de repente entre eles alguém mais crente, mais puritano, dizendo: não, melhor que tudo isso foi ver ele olhar para o pecador e dizer: vai e não peques mais, os seus pecados estão perdoados. Andar ao lado dele era uma aventura diária, mas nesse dia a aventura que estava preparada mudaria o coração deles para sempre. Naquela estrada da Palestina havia uma bifurcação que dava ao transeunte a oportunidade de dar uma volta quase que 1h30 por trás de uma cidade chamada Sicar, que ficava em Samaria. E todo judeu ajuizado dava esta volta gigante só para não pisar em terras, entre aspas, malditas. E os discípulos que estão caminhando ao lado de Jesus nem se apercebem que, como eles, sendo judeus, estão indo pelo caminho mais longo. Ao olharem de soslaio para o canto esquerdo, veem que Jesus não entra por aquele caminho, ele entra pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto era obrigado a passar dentro da terra de Samaria e de Sicar. Imagino que a mente dos discípulos deve ter dado um nó, porque Jesus era judeu, e nenhum judeu, em sã juízo, pisaria naquela terra. Mas como quem pode manda e quem tem juízo obedece, os discípulos seguiram Jesus. Eles andavam mais lentos. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque a cada 6 passos que eles davam, um encostava no outro, levantavam o pé e batiam no pé para tirar a poeira da terra maldita. E eu imagino Jesus só observando e por dentro sorrindo, dizendo a si mesmo: eles não sabem o que esperam eles ali na frente. Mesmo contrariados, eles seguem o mestre, até que de repente abre diante de uma clareira um lugar que era um ponto turístico daquela terra, chamada Herdade de Jacó, ou Poço de Jacó. Quando os discípulos se veem naquele lugar, eu posso imaginar o que acontece entre os 12. Olhos esbugalhados, espantados, coração acelerado, pernas bambeando. E agora Jesus
está de frente do poço. Os discípulos estão olhando, eles não sabem o que fazer. E Jesus, para quebrar o encanto, deve ter feito um e quando eles olham para ele, imagina ele se abanando e dizendo: que calor está aqui, não é? Que sede, eu andei quilômetros com vocês, minha fronte está suando, meu cabelo está esvoaçante, meus pés avermelhados. E um olha para outro, que olha para um, e todos inclinam a cabeça envergonhados, porque mesmo andando ao lado de Jesus, não estavam preparados para o encontro com aquele poço. Não tinham um cântaro para tirar água, não tinham nenhuma xícara, e a vergonha sobressai sobre eles. Mas Jesus não os envergonha, ele desconversa e diz: vão à frente, tem uma cidade aqui, preparem comida, água, enquanto vocês vão, eu vou ficar aqui sentado para descansar, porque essa noite, enquanto vocês dormiam, eu orava, então eu estou mais cansado que vocês. Eles, mais do que depressa, apressam o passo para ir embora. Eles estavam em 12, mas só 11 vão, um fica do lado dele. E se alguém perguntar como é que eu sei, eu vou dizer que é porque eu sou inteligente. A história foi contada por João, que com certeza ficou ao lado de Jesus, viu a história e narrou a história. 11 discípulos estão indo sem olhar para trás, e um dizendo para o outro: que fiasco, ao lado dele nós não conseguimos matar a sede dele. E quando eles estão caminhando algumas centenas de metros para frente, no sentido contrário, vem uma mulher carregando no ombro um cântaro. A roupa dela denuncia que ela não é judia. O cinto que estava sobre o seu manto era um cinto que somente as samaritanas usavam. E os discípulos, quando observam ela passar, devem ter dito uns aos outros: essa história não vai acabar bem. Jesus é judeu, está com sede. Uma mulher samaritana tem o que nós não temos, que é um cântaro. Ela vai se encontrar com ele, e se nós conhecemos ele, mais uma vez ele vai quebrar as regras. Eles querem voltar, mas não podem. Só João assiste a cena. A mulher está diante do poço. Ela observa numa visão ampliada e global que tem 2 homens ali, cuja roupa denuncia que eles também não são samaritanos, são judeus. Então ela ignora a presença deles. Ela está ajoelhada, tira debaixo do seu cinto uma corda e amarra no gargalo do cântaro que estava no ombro. Ela solta o cântaro no poço, e quando o cântaro bate nas águas, o barulho de águas em movimento. Eu estava em Israel. Um dia nós fizemos uma cruzada lá naquela linda terra. E no dia seguinte, após a cruzada, eu fui ao Muro das Lamentações. Levei comigo um amigo, o Cid Moreira. Alguém lembra do Cid Moreira aqui? Mr. M. O Cid foi comigo. Quando nós chegamos para encontrar uma vaga na frente daquele muro, Deus nos acuda, né? Mas brasileiro dá um jeitinho para tudo. Quando eu consegui, apóstolo, e fiquei na frente daquele muro, eu olhei para todos os buraquinhos possíveis, e não tinha um lugar para eu colocar o meu pedido de oração. Falei: Jesus, eu viajei o mundo inteiro, e agora? E eu vou confessar um pecado, e eu espero que a igreja me perdoe. Eu olhei para aqueles buraquinhos e procurei o pedido de oração mais velhinho, mais amarelinho que ali está. Eu enfiei o meu dedinho sem ninguém ver e fiz tuque. Pedi perdão e coloquei o meu pedido lá. A igreja me perdoa? E agora que eu fiz isso e fui orar, eu sou assembleiano, né? Já vi um assembleiano orar? Parece que ele engoliu um dicionário, né? Levanta as mãos e começa: soberano, eterno, grandioso, imarcessível, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando eu já estava atravessando o átrio, entrando no lugar santo, quando eu estava entrando em contato imediato, eu estava com as 2 mãos levantadas. A minha mão esquerda foi atingida. Não foi por poder, não, que ela informigou na hora. Eu perdi o contato, puxei a mão e olhei. Tinha um judeu aqui, e ele orava assim. E ele deu um soco na minha mão. Você está rindo porque não foi você, bocó. Cheguei para cá e tentei entrar em contato de novo. Aí essa mão foi atingida de forma mais leve, mas tirou a minha atenção. E eu olhei, o judeu que estava de cá estava orando assim. Eu me amuei, fiquei quietinho, falei: Jesus, e agora? Quando eu comecei a orar, aí eu perdi a comunhão. Me empurraram atrás, que eu bati a cabeça no muro. Quando eu olhei para cá, o que estava atrás de mim orava assim. Eu olhei e falei: que isso, que povo doido. Ó, eu, pentecostal, falando.
Chamei o meu intérprete, eu disse: o que esse povo está fazendo? Ele puxou minha orelha e disse: povo não, meus irmãos. Eu disse: desculpe. Eu falei: o que eles estão fazendo? Ele disse: meus irmãos estão orando. E eu disse: precisa tudo isso? Ele olhou para mim e disse: você está pagando a minha diária, então eu não posso falar. Eu falei: não, pode falar que eu garanto. Ele disse: vocês cristãos pensam que sabem orar. Aí eu fiquei com raiva. Eu disse: mas é claro que nós sabemos orar. Ele disse, com todo respeito, quando vocês aprenderam a orar 2.000 anos atrás, já fazia 4.000 anos que a gente orava. Contra fatos não há argumento. Eu calei e disse: então me explique. Ele disse: vocês cristãos oram com a boca, falam palavras bonitas e uma retórica impecável, mas nós sabemos que oração é muito mais que palavras. Ele disse: está vendo aquele meu irmão orando assim? Ele está dizendo: Senhor, eu oro, mas o meu braço ora junto, porque as minhas células precisam de ti também. Aquele que ora assim, ele está dizendo: eu oro, mas o meu corpo todo está orando. Estamos em contato contigo. Cada célula do meu corpo necessita da sua presença. Meu corpo se arrepiou por inteiro e eu comecei a entender algumas coisas que eu nunca havia entendido. Quando eu saí dali, depois da oração, estava eu e o Cid Moreira, já uns 100 metros longe dali. Aí a minha ficha caiu. Quando a ficha caiu, eu dei um grito que eu quase matei o Cid do coração. Ele olhou para mim e disse: que isso, pastor? Falei: Cid, eu entendi agora. Ele disse: o quê? Eu entendi porque que quando eu me converti lá no meio do mato, na Vila Tatu, num salãozinho 3x4, tinha hora que a mensagem ou o louvor era tão forte, quando eu dava por mim, eu já estava em pé com as duas mãos para cima. E quando eu olhava, eu ficava com vergonha e sentava de novo. Eu entendi porque às vezes eu estava lá atrás e de repente a atmosfera de glória era tão grande, quando eu dava por mim, eu já estava na frente. Eu disse: explica. Eu descobri que existe algo dentro de mim que me faz adorar a Deus de maneira extravagante. Não, você não entendeu, vou explicar. Eu não grito porque quero, eu não pulo porque quero, não é sensacionalismo. Eu grito e pulo porque preciso. O meu corpo precisa dele, a graça precisa dele. A machia toda na bacana derrete. Estamos vivendo dias em que a sede que o meu Deus tem de adoração tem sido arrancada da terra. Eu nunca imaginei que viveria dias como eu estou vivendo agora. Dias em que eu fico amedrontado em pregar. A arma mais linda que o Senhor me deu, a arma da pregação. Alguém aqui já assistiu um DVD meu? Aqueles DVDs que te encantaram, que te fizeram chorar, que te fizeram orar pela minha vida. Estou sendo perseguido por cada uma das mensagens que eu preguei. Estou sofrendo sem precedente na história brasileira um processo por expor a minha opinião e a minha ideia acerca da sexualidade humana. O PL 122 não foi aprovado ainda, mas o Procurador-Geral da República aceitou contra mim esse processo e já encaminhou ao Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar e abrir um inquérito contra mim, eu serei o primeiro brasileiro da história a ser processado por um alto júri por expor as minhas ideias e as minhas convicções. E todas as vezes que eu chego em Brasília, dos deputados aos líderes, ou todas as pessoas, a palavra que dizem a mim é essa: fecha a sua boca, porque tudo que você fala reverbera. A coisa mais linda que eu sei fazer na vida é pregar, e eu não tenho podido pregar nesses dias. Eu não vivo daquilo que recebo como deputado. Eu tenho um ministério, 15 igrejas plantadas em 4 anos, igrejas missionárias, 27 famílias no campo missionário fora do Brasil, programa de televisão em 6 emissoras. Então eu vivo daquilo que o Senhor me dá durante as pregações. Eu prego em 22 cultos por mês. Fazem 60 dias, apóstolo, que eu não tenho pregado, porque as igrejas desmarcaram todas as agendas, com medo do ativismo que tem vindo contra
contra mim. E vocês devem ter acompanhado pela internet. Todo lugar que eu vou, eles chegam com um grupo. Eles não respeitam, tiram a roupa, falam palavrões, batem zabumba, assustam as crianças da igreja, os velhos. E em função disso, as igrejas que eu tinha a agenda toda marcada ligaram e disseram: nos perdoe, mas nós não queremos que a igreja vá para frente da imprensa. Isso aqui o apóstolo Santa Fé de Camaçari, ele assistiu em loco isso em Salvador. É horrível. Mas em 60 dias que eu não posso ministrar a palavra. Quando o apóstolo René me chamou para estar aqui, eu chorei. Porque eu pensei que eu nunca mais ia poder pregar o evangelho. Apóstolo, como pai, o senhor permite eu abrir meu coração? Faz 60 dias que eu estou com a minha boca fechada. Hoje, eu estava esperando o dia de hoje acontecer já há 3 anos. Seria o dia mais feliz da minha vida, porque hoje é o aniversário da minha filha mais velha, Karen. Karen faz 18 anos hoje. 3 anos atrás, eu negociei com ela. Eu disse: filha, papai não vai te dar a festa de 15 anos, porque eu não tinha condições há 3 anos atrás, passando por outra luta. E disse: mas quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um presente, vou te dar um carro. E ela esperou 3 anos. E hoje, quando eu liguei para ela, eu falei: filha, perdoa o papai, vai esperar mais um aninho, porque todo o dinheiro que eu tinha guardado para te dar o carro, eu tive que pagar os programas de TV e mandar ajuda para os missionários, porque o papai não tem condição de mais nada. E ela falou comigo hoje, falou: papai, eu te amo pelo que o senhor é. Eu tenho orgulho de ser filha de quem eu sou. Satanás sabe do poder que há na voz de um profeta, de um pregador, de um apóstolo. E hoje, quando eu entrei aqui dentro, Jesus falou para mim: nunca se cale. Se não deixarem você ir para o púlpito, arruma uma caixa de som. O Senhor falou comigo hoje: vai para o meio da rua, vai para cima de um banco numa praça pública. Eu estou político, mas eu sou pastor, e não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Minha esposa adoeceu tem 2 semanas. Uma doença repentina, súbita, que a ciência diz que é um problema de estresse. Ela quase morreu semana passada sem oxigênio. Minhas 2 filhas pequenas estão sendo tratadas por psicólogos, que elas estavam comigo na frente de uma igreja, quando 80 ativistas subiram em cima do carro, chutaram, cuspiram, falaram palavrões, gestos obscenos e tiraram a roupa na frente das minhas filhas. E elas chorando, quase debaixo do banco, dizendo: papai, vão matar a gente. Eu disse: não, filha, maior é o Senhor. Mas ver os seus filhos acordarem no meio da noite, gritando, e você ter que ir correndo quando está em casa, porque eu nem sempre estou. Minha esposa ligar: marco hora, porque as crianças estão atormentadas. É o preço que eu tenho pagado. Cheguei aqui agora há pouco, o irmão disse: você fez algum regime? Ah, se fosse. 6,5 quilos em 60 dias, porque não durmo e não como direito. Houve dias, apóstolo René, que eu pensei em me abandonar, porque eu me vi sozinho. Não, pastor, mas a igreja toda tem orado por você. Eu agradeço as orações. Todavia, alguns têm feito da oração a sua caverna de covardia, porque os ativistas vão em 2, 3 para a rua e não se envergonham daquilo que eles têm. Mas poucos dos nossos têm coragem de partir para a rua, uma manifestação pacífica, e mostrar que nós somos um povo gigante, ungido.
sinto que Deus está atuando de uma forma miraculosa. Hoje o apóstolo René mexeu com o meu coração quando ele disse: Deus está brincando. Eu queria entender as brincadeiras dele, porque tem hora que ele me deixa apavorado, né? Aí eu me lembrei de uma frase que eu ouvi quando criança: que primeiro Deus complica, depois ele descomplica, e aí ele explica por que ele tinha complicado. Moisés está tirando o povo do Egito, o caminho é outro, mas Deus diz: segue a nuvem. Senhor, mas a nuvem está indo para um caminho sem saída. Segue a nuvem. Chega na frente do mar. Eu não disse para o Senhor que não tinha saída. Fere as águas, o mar se abre. Primeiro Deus complica, leva ele para um caminho sem saída. Aí Deus mostra que o poder estava na mão dele. Aí Deus descomplica, o mar se abre. Quando ele chega do outro lado, Deus diz: para, não corre, olha para trás. Olhando, o que o Senhor quer que eu veja? Veja o seu inimigo pela última vez. Pela última vez. Primeiro Deus complica, depois ele descomplica, aí ele explica porque ele complicou. Se a sua vida está complicada igual a minha, não desespera, só dá glória a Deus. Mais cedo ou mais tarde ele vai descomplicar, e aí ele vai explicar porque ele havia complicado. E eu quero profetizar em nome de Jesus que ninguém vai calar os nossos lábios. Quero profetizar em nome de Jesus que nós vamos continuar matando a sede dele. Vamos continuar mandando gritos de glória a Deus para cima. Que abalem os montes, que Satanás fique desesperado, mas não colocarão uma mordaça nos nossos lábios. E se tem algum pentecostal daqueles aqui, fica de pé e dá um grito de glória a Deus. Pegue na mão de quem está do seu lado. Alguém aqui nasceu para adorar a Deus? Eu quero ver você adorar a Deus conosco aqui. Vamos lá, Roberto? Gostaria de ver você fechar os olhos agora e adorar a Jesus. Pedir ao sonoplasta para dar um pouquinho mais de retorno aqui no palco do teclado do Roberto, para eu conseguir acompanhar ele. E só quem crê em Deus dê um glória a Jesus, sabe? Deus de Israel, eu sei, eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Só quem crê nisso, dê um grito de glória. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados para o céu, com o risco de morrer, mas o que importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é no meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Quem prefere ser fiel aqui? Para encerrar, nesses dias de luta, eu descobri, apóstolo René, que o meu maior inimigo mora dentro de mim. É o medo. Medo de sonhar, medo de ousar, medo de dar um passo, medo do que as pessoas vão falar. E eu tenho aprendido nesses dias que para vencer o medo, precisamos copiar heróis. E tem um herói da Bíblia que eu aprendi a copiar ele nesses dias, que é o rei Davi. Toda vez que Davi tinha medo, ele cantava o Salmo 91. Alguém conhece o Salmo 91 aqui? Vamos cantar, dar melodia a ele, mas por favor, não fica parado não, marchando. Aquele que habita o
esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste deliciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Peste que ande na escuridão, nem vontade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é do meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser. Mão direita erguida ao céu, e eu encerro aqui. Diga comigo, todos os demônios que querem calar a nossa adoração, nós ordenamos, venham para a palma da nossa mão. Você crê nisso? Feche a sua mão e segure eles. Lucas 10:19, eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai abraçar 3 pessoas e vai falar para ele: eu não temo, porque eu tenho a água da vida dentro de mim. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você. 2, o Brasil é do Senhor Jesus. 2,5, rumo ao governo do justo. 2,75, as nações serão avivadas. 3, jogue no chão, pise em cima. não vou dividir. Abraço 10 pessoas. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Eu encerro profetizando. Chegará um dia na nação brasileira em que os crentes, quando forem ao culto no meio de semana, irão com um radinho de pilha ligado, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva. Mas um dia teremos orgulho, porque ouviremos o jornalista falar com a palavra Sua Excelência o Presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil começará o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser Quantos creem no avivamento? O meu governo do justo,
geração do avivamento. Celebre o Senhor liberando o grito de vitória. Novamente, Senhor, não vou dividir. Senhor, não vou dividir a minha adoração. A minha adoração exclusivo é do meu coração. Eu vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser Senhor, não vou dividir minha coração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser. Nada pode calar o louvor do meu coração. Os meus ares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que importa é te obedecer. Não vou dividir a minha coração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Até diante da morte. Prefiro ser Senhor, não vou dividir. Quero ver a voz da noiva. Exclusivo é meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, Abro mão até diante da morte. até diante da morte. Prefiro ser Senhor, não vou dividir minha coração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Levante as duas mãos e vamos começar a profetizar um novo tempo. Tem céus abertos aqui. O Senhor está bebendo da água que nós estamos oferecendo para Ele. Ele está pedindo uma água nova. Ele está pedindo uma água pela qual nós podemos dar para Ele a água da sinceridade, a água do louvor, a água da lealdade, a água da ética, a água moral, a água que alimenta o trono, a água da adoração. Não vou dividir minha coração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Levante as duas mãos. Comece a profetizar pela família brasileira. Eu quero ouvir a voz da igreja. Só quem é líder, levante as duas mãos, por favor, sim.
Comece a orar em línguas, mais alto que você puder. Eu quero ouvir a sua voz, o mais alto que você puder, profetizando nos céus de Porto. Um avivamento na família, um avivamento no Brasil. É chegada a hora, oh Senhor. Eu não ouço a sua voz, eu não ouço a sua voz. Profetiza, Espírito da profecia, toma a boca dos teus filhos nessa hora. Arranca da inércia, que se levante agora a nação que fala, a nação que profetiza, a nação que se expressa, a nação que muda os céus caóticos, os céus de bronze, os papéis de ferro, para uma adoração perfeita na presença de El Shaddai. Levante a sua voz. Senhor, não vou dividir, oh Senhor, minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte. Quem pode dar um glória a Deus? 1, 2, 3. Prefiro ser fiel. E viva o Senhor! E que o diabo morra! Aleluia! Igreja, nós vamos. Tem que encerrar. Isso é Porto Seguro. Dê um aplauso ao Senhor.